E se vai mais um líder dos nossos tempos, um líder provocador, um líder transformador. Kertzmann, qual é a importância de Francisco na história, na nossa história contemporânea, na sua opinião? Paulo, eu acho que foi extremamente relevante. Um grande homem, um grande ser humano, um grande papa, daqueles que a história daqui a alguns anos vai retratar, como já retratou outros grandes papas do passado, João Paulo II, por exemplo. O Francisco, ele de fato, Paulo, ele humanizou a Igreja Católica. Uma igreja que, até a entrada dele, se mantinha relativamente afastada de temas que são fundamentais até mesmo para o próprio cristianismo. A história de não julgar o próximo, a história de acolher o próximo, de cuidar do próximo. Esse discurso do Papa Francisco sempre foi muito presente desde o início. Vamos lembrar também, Paulo, que ele foi o primeiro pontifício a tratar com a devida seriedade e encarar de frente um problema que é gravíssimo na igreja, que se arrefeceu bastante a partir da sua atuação, que são os escândalos, né? Eram os escândalos, os casos de abuso sexual, de pedofilia que ocorriam dentro da igreja. Ele tratou isso com a devida seriedade e, principalmente, Paulo, a partir dessa atuação firme dele, repito, os casos diminuíram bastante. A gente agora tem que ficar de olho e cada qual, obviamente, torcer por aquilo ou pelo perfil que mais agrada, mas a gente tem que ficar de olho para a escolha do próximo Papa. Porque a igreja agora ela tem dois caminhos, Paulo, a seguir. Ela enfrenta já há algum tempo uma concorrência, entre aspas, de outras igrejas, e aqui no Brasil, o Brasil é um dos maiores países católicos do mundo, isso acontece também em outras nações católicas com grandes populações. A igreja tem sofrido uma concorrência, principalmente das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais. E o universo dessas igrejas costuma ser um universo de conservadorismo. Muita gente, inclusive, eu não tiro razão de quem rotula determinados movimentos de algumas dessas igrejas como movimentos preconceituosos e até mesmo anti-humanistas. Mas, de forma geral, isso está abarcado pelo que se chama de conservadorismo. A Igreja Católica, ela tem agora esse desafio, Paulo. Ou ela caminha nesse sentido progressista que foi colocado pelo Papa Francisco, de aceitação de pluralidade, ou sucumbe, né, a esse movimento conservador e escolhe um Papa de perfil conservador para enfrentar essa concorrência que eu estou chamando. Como um ser humano, eu falo aqui como cidadão do mundo, eu gostaria que o Vaticano escolhesse alguém muito parecido com o Papa Francisco. Mas eu não mando nada, vamos ver o que os cardeais irão escolher. Eu tenho sempre uma delicadeza para tratar desse tema, porque eu não tenho religião. Eu tive religião, eu fui criado na Igreja Católica Apostólica Romana, com batismo, crisma. E depois eu decidi que eu sou um teísta por entender que eu não consigo admitir intermediários da minha fé. E essa é uma coisa minha, eu não quero catequizar ninguém nesse sentido. Eu não tenho religião, não consigo ter mais. E já faz algum tempo que eu não tenho nenhuma religião. Mas, por exemplo, eu admiro muito líderes. O Kertzmann é judeu. Tem um rabino, o autor do Cabala do Dinheiro, Newton Bonder, que é um cara que eu admiro pra caramba. Tem um pastor, que é o Caio Fábio, que eu admiro muito. Eu admiro muito, por exemplo, a forma de pensar, de desconstruir um pensamento perverso, autocrático que tinha a Igreja Católica e que foi adotado no sentido contrário por Jorge Bergoglio, pelo Papa Francisco. Eu acho que líderes que conseguem conversar além das fronteiras da sua religião, abandonando dogmas, abandonando circuitos fechados do pensamento, abrindo a discussão para forma mais ampla de entendimento do ser humano, porque religião, religare, é o contato do homem com Deus, religare. E aí você, quando tem alguém que é intermediário dessa religação,
mas se faz valer através da autoridade pura e simples, de dogmas que não têm o menor fundamento, ou até da arrecadação vil de dinheiro, como a gente está cansado de ver por aí, esses não têm o menor valor para mim. Então, quando eu vejo líderes como Francisco e como outros líderes de religiões com os quais eu já tive algum contato por ler, por entender um pouco, por acompanhar um pouco do que falam, eu respeito muito. Eu acho que a ida de Francisco ela tem esse divisor de águas na Igreja Católica, porque faz com que pensamentos cristalizados, dogmáticos, sem nenhum sentido, o conservadorismo pelo conservadorismo. Eu sou uma pessoa que tem traços de conservador, mas não é um conservadorismo gratuito. É conservar pelo sentido de preservar, e não conservar para manter arraigado aquilo que você imagina que é certo. Então eu fico fico pesaroso quando vai embora alguém como Francisco, porque o pensamento múltiplo, o pensamento amplo fica perdido um pouco. Perde-se alguém que tinha coragem de confrontar uma igreja autocrática, uma igreja dominadora, uma igreja quase que carrasca do seu fiel. Ele como Papa, teve coragem de confrontar alguns desses dogmas e algumas dessas tradições, e como bem lembrou Kertzmann, teve a coragem de colocar o dedo nessa ferida da violência sexual, do abuso sexual, da pedofilia, que é uma mácula na Igreja Católica, uma mácula que pesa sobre a Igreja Católica e sobre outras religiões também, tá? Não é só a Igreja Católica, não, é sobre outras religiões também.